Se gostou, já deixa o like e se inscreve, porque aqui a conta fecha sem dinheiro do povo. Vamos lá. Temos uma nova polêmica aí, Zona Franca de Manaus, né? Uma nova tentativa de cancelamento tocada por aparentemente um petista de Manaus, né? Ele assistiu o MBL News e está indignado com as verdades sendo ditas ali. Vamos lá. É isso? Você quer assistir o vídeo dos caras aqui? Não, eu queria mostrar o vídeo, assim, olha só, tem um vídeo os caras estão tentando cancelar o MBL, os paulistas do MBL. De uma dica, não há um paulista participando desse vídeo. Tem um. Tecnicamente não é, né? O Pedro, assim, desde criança foi criado no Paraná. Ok. Entendeu? O Império é paranaense, o Ricardo é um baiano. E eu falo isso assim de boca cheia porque o cara está falando que estão atacando nós, nortistas e nordestinos. O Ricardo é baiano. Vamos lá. O presidente da Câmara é o que é paraibano, alguma coisa assim, e o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte-Nordeste. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi pra política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem. Porque é uma sobre-representatividade Norte-Nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional. Né? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Como é que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. A Zona Franca que tá lá em Manaus. A Zona Franca. Quanto que eu odeio a Zona Franca? A minha tese. Quanto que eu odeio a Zona Franca? A minha tese é: São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. O que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo. Então, em vez de dar uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo. Cobra um imposto, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, e manda mesada sem problema. Então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse bancar sozinha. Mas não vai. Mas o baiano você bancar sozinho? Dado que o baiano tá falando que não vai. O Ricardo, a tese do Ricardo, assim, o baiano não vai conseguir, meu amigo. Nem adianta, só cuide da gente. Esse é o grande Pedrão Tomates ali. Se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo. A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074. A Zona Franca de Manaus, gente. Vocês sabem o que é um absurdo? Assim, só entender. Alguém aqui no chat defende a Zona Franca de Manaus? Só pra entender. Uma das distorções econômicas mundiais mais bizarras é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma distorção econômica que é uma piada. É uma piada. Aí, naturalmente, as pessoas que moram lá querem defender que todo mundo pague um custo altíssimo para que, vamos dizer, uma operação absolutamente irracional seja feita. É uma operação econômica absolutamente irracional. É mais fácil e mais barato para o governo brasileiro pagar uma bolsa volumosa para a população que trabalha na Zona Franca de Manaus do que bancar a Zona Franca de Manaus. Aquilo é uma distorção grotesca, que fazia parte de um projeto vamos povoar e tornar economicamente ativa aquela região, tá? Em nome, sei lá, da soberania. Gente, dá pra fazer isso sem precisar, assim, gastar tanto, sem precisar gerar uma distorção desta ordem, entendeu? Vamos pensar que um polo que envolva... E assim, Manaus nem é tão populoso, parece que a gente tem que bancar, assim, 30 milhões de habitantes. Não, galera, não é. Não é. Então, vamos pensar como fazer uma transição, não precisa ser nada abrupto, uma transição econômica para outro modelo. O que não dá para manter é uma absoluta uma irracionalidade. Mas vamos lá, vamos terminar de assistir. Não, porque o lobby que rola ali naquela... Mas não tem problema, Império. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer que ela morre no dia seguinte. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque para escoar a produção, muito fácil. Como é que você faz uma porra de uma a dela, Zona Franca de Manaus, é uma espécie de uma zona econômica especial, como tem na China. A China criou uma zona econômica especial. Por quê? É não apenas na costa, onde está toda a população chinesa, né, o grosso da população chinesa está na costa. A população da China, ela mora no leste da China, na costa, tá? As pessoas mais inteligentes, as pessoas mais capazes, a parte logística, toda melhor tá lá. E também é onde você pode escoar a produção para exportação, porque boa parte do projeto da China, depois do Mao Tse Tung, foi um projeto de exportação de produtos, primeiro baratos, depois tecnológicos, pro resto do mundo. Né? Então foi isso que a China fez, ela virou um fabricão do mundo por muito tempo. Isso numa zona econômica especial na costa. Não faz sentido você criar uma zona econômica especial num lugar logisticamente distante. Assim, fazer a Zona Franca de Manaus equivale a, sei lá, sei lá, os indianos vão fazer lá no Himalaia uma Zona Franca. Olha, eu tenho que subir de jegue um monte que é protegido lá, montanhas altíssimas, sabe? Você tem que fazer uma coisa logisticamente mais estúpida possível pra instalar indústria. Cara, é estúpido. Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Um cara fala, o Japão fazer uma Zona Franca no Monte Fuji. Os Estados Unidos vão fazer uma Zona Franca no Grand Canyon.
Pô, é mongol isso, cara. Foi uma daquelas ideias idiotas que a ditadura fez. Eu acho muito engraçado que a ditadura militar tem um monte de ideia idiota, ideia de gíria, que a esquerda, que absurdo. Só que essa aqui não. E aí todo mundo, esquerda, direita, todo mundo lá no Amazonas defende isso. Mas vocês têm que entender, gente, isso é inviável. A defesa da Zona Franca só se justifica com o argumento do farinha pouca, meu pirão primeiro. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão. É ponto. É isso. Vamos lá, dá o play. A gente enfiou ela no meio da Amazônia. É uma estupidez econômica sem tamanho. Meu Deus, que país idiota. Assim, o Impera publicou, aí esse Mário Adolfo publicou o seguinte: os paulistas do MBL, volta a colocar, na prática são 2 paranaenses e um baiano, fizeram uma live com o título Precisamos Destruir a Zona Franca de Manaus. Nossa, ele tá assustado com o título lá. E acho que nem era esse o título. Não, né? é estilo do corte. No vídeo eles tratam com desprezo nordestinos. Não, ninguém foi tratado com desprezo. Dizem que era melhor até dar uma mesada pros demais estados. Veja só, os estados, boa parte dos estados brasileiros vivem já de uma mesada, tá? Dizem, porque o que importa é São Paulo e ainda chamam representantes do Norte e Nordeste de figuras que fazem a política do cuscuz com açaí. Veja só, os políticos do Norte e Nordeste são muito ruins, tanto que eles são responsáveis diretos por manter esses estados na mais absoluta pobreza, numa penúria. E vivem com pires na mão. Eles fazem isso, é o que esses políticos fazem. São políticos ruins, tá? Não é que os políticos daqui são grande coisa, os políticos do Centro-Sul são uma bosta aqui no Centro-Sul. Agora, na média, os políticos do Norte e Nordeste conseguem ser ainda piores, tá? Todos riem, terminam dizendo que país idiota por não privilegiar. Não é por não privilegiar esse pé, o burro, o seu imbecil. Se há um privilégio para um pequeno grupo de empresas, tá? Que fazem uma operação logística absurda e para uma determinada elite que tem uma prática, vamos dizer, local absurda, tá? Que expolia o cofre público nacional e criaram um nonsense, tá? Que tá, assim, é uma descrição assim de um filme de humor, tá? Que mantém essa brincadeira lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. A conversa não termina aqui. Quero saber sua opinião nos comentários. E já te indico esse vídeo aqui, assiste lá.